poder de Deus imperando naquela situação ali. Deus fez uma promessa a Abraão. Está lá em Gênesis 15, 13, 14. Não precisa de abrir não para a gente não prolongar muito. A promessa que ele fez a Abraão, que a descendência de Abraão seria escrava por 400 anos e sairiam livres dali levando muitas riquezas, conforme relata nesse Gênesis 15, 13, 14, que depois eu vou botar para vocês. 400 anos aproximadamente, 4 gerações depois, nasce um escolhido por Deus para cumprir sua promessa, né, feita a Abraão. Deus fez a promessa a Abraão, que 400 anos. Então, veio a promessa de Abraão, veio esse Salvador. Moisés foi criado pela própria mãe até os 7 anos. Depois, se vocês quiserem, eu não pesquisado aqui, mas eu li em algum lugar aqui que ele tinha 7 anos. Até desmamar, né? Até desmamar, mas era 7 anos a idade dele. É mais ou menos o tempo que nós temos aqui. Aproximadamente, 7 anos. Se liga no mistério de Deus aí. Tá? Que onde o caráter do ser humano é formado segundo muitos psicólogos que eu já ouvi falar, até psicólogo da Fanagueira já falou isso. Ali foi criado pela mãe dele com princípios de Deus. Os 7 anos que ele foi criado com a mãe dele, tirou da egípcia e foi criado com os princípios de Deus. Básico, lógico, né? 7 anos, uma criança. Quando sua mãe teve que devolver Moisés para a princesa egípcia, nesses 7 anos, com certeza ela ficou muito triste e não deve ter entendido. Ela deve ter entrado em crise. Poxa, Deus pegou meu filho, eu tirei meu filho para não morrer, ele não morreu, ficou livre da morte. Aí depois Deus fez a egípcia me dar meu filho de volta. Agora eu tenho que devolver ele. Será que Deus não podia fazer alguma coisa para ele ficar morando comigo? Lógico que ela deve ter entrado em crise. E mãe deve ter chorado muito, deve ser desespecido, mas se entregou. Né? Entregou. Mas Deus estava no controle. Deus sabia o que estava fazendo. E ela obedeceu. Às vezes a gente questiona, né, o propósito de Deus, mas Ele é soberano e temos que nos posicionar deixando Ele agir no que Ele faz. A nossa vida cotidiana. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Ele sabe o que faz. Então a gente tem que nos posicionar e deixar Ele agir. Moisés foi educado como um príncipe. Em Atos também, o Estevão, ele fala que ele aprendeu lá. Se vocês também quiserem ver, eu acho que, não sei se eu não tenho, na outra parte, eu já li isso um monte de vezes. Então ele aprendeu costumes, a língua egípcia e outras línguas, né? Aprendeu sobre batalha, aprendeu sobre estratégias, aprendeu sobre história, muita coisa, no Egito. Aprendeu sobre os deuses do Egito, aqueles costumes deles lá, costumes, né? Na fase adulta, aí que vem, depois disso tudo aí, os 40 anos já formados, já o cara era muito sábio, muito inteligente, sabia provavelmente várias línguas, né? Na fase adulta, Moisés viu o egípcio maltratando um hebreu. Aí o que ele fez? Matou o egípcio. Essa atitude dele estava fora do propósito de Deus. E Moisés resolveu fazer o quê? Justiça, julgando e condenando o egípcio, contrariando o propósito para o qual ele foi chamado. Ele não foi chamado para ser nem juiz e nem julgar, né? Contrariando o propósito para o qual ele foi chamado. Deus levantou Moisés para resolver um problema. O problema que o povo pediu a Deus, orou, ficou de joelhos, jejuou. Deus pegou Moisés e levantou para resolver um problema. Moisés, ao invés de resolver um problema, criou mais um problema. Então, ele ficou com 2 problemas. Aí o que ele teve que fazer? Fugir para o deserto, porque o faraó queria matar ele. Aí no deserto, para não morrer, Moisés conhece quem? Um sacerdote de Deus. Olha como é que Deus faz. Deus falou, pô, esse cara não está preparado não, peraí. Botou um sacerdote na frente dele. E ainda deu a filha do sacerdote para ele casar. Ali ele ficou 40 anos. Aí isso aí está em Êxodo 2,16. Depois vocês vão ver que ele conhece Jetro. Aí, olha só que coisa interessante, né? Ele aprendeu lá os 7 aninhos lá, né? Alguma coisa sobre Deus, o basicão,
né? O caráter dele foi formado ali, só que ele tinha um temperamento forte. Ele matou o egípcio porque queria fazer justiça. Aí Deus tira ele dali, pô, você não está pronto. Jogou ele para o deserto, ficou no deserto, conheceu um sacerdote. Ficou 40 anos com esse sacerdote aprendendo sobre Deus. Né? Aí em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 4, de 6 a 9, também vou botar lá para ficar tranquilo. Deus se apresenta a Moisés e vai dizer a Moisés o propósito de Moisés. Deus se apresenta, eu sou Deus, eu sou, né? Ele se apresenta para Moisés. Então Moisés ali aprendeu com o sacerdote quem era Deus e conheceu Deus pessoalmente. Deus se apresentou para ele. Na sarça? Oi? Na sarça? Na sarça, isso aí. Como sacerdote, ele vai aprender mais sobre os princípios de Deus e casa-se com a filha do sacerdote, como eu já tinha dito. O que aprendemos com isso? Como já sabemos, a gente sempre fala aqui, nossa luta não é contra a carne, né? O maior erro de Moisés era não reconhecer que ali havia uma batalha espiritual. O Moisés estava dentro de uma batalha espiritual. Por que uma batalha espiritual? Porque, aí eu vou chegar lá, ó. As promessas de Deus para Abraão era que ele sairia como pai de nações, ele seria pai de nações. E o plano do inimigo, ele pediu os planos de Deus. Né? Por esse motivo, o faraó, sem saber, foi usado pelo inimigo para matar as crianças nascidas no mesmo tempo de Moisés. Porque o diabo sabia quem era Moisés, o que Moisés ia fazer, os planos de Deus. O diabo conhecia os planos de Deus, mas o diabo não sabia quem era. Né? Então o que ele fez? Colocou na cabeça, então influenciou o faraó a matar essas crianças. No mesmo tempo, a prova de que que realmente é uma batalha espiritual, como é que pode? Eu botei aqui, ó, 400 anos, os egípcios deixaram a população crescer espantosamente. E do nada, em um pretexto, usado o medo de uma revolta, assim, do nada. Logo, justamente, na hora que vai nascer um Salvador. Então, tá vendo como é uma batalha espiritual. O mesmo aconteceu com o quê? Com o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando ele nasceu, o Herodes estava lá, chegaram os magos lá, falaram com ele, ó, chegou o Salvador, chegou o rei. Do nada ele resolveu matar as criancinhas todinhas. Isso não é uma batalha espiritual. Isso é o inimigo que nos ajuda, porque sabia, o diabo sabia os planos de Deus com Jesus ali também. Jesus era o Salvador da humanidade, que até hoje. Então o que ele fez? Matou as crianças para tentar alcançar, que ele não sabia quem era Jesus, não sabia. Tanto que ele ficou tentando Jesus, né? No final ele acha que ganhou e ele perdeu, mas isso já é outra história. Agora Moisés, com caráter formado, olha só que interessante. Moisés, com caráter formado, estudado no Egito, costumes, escritos, etc. Aprendido mais sobre Deus como sacerdote, conhecendo Deus pessoalmente, que Deus se apresentou a ele, estava pronto para quê? Para a batalha espiritual, ao qual tinha sido chamado. Esse processo, esse erro dele, custou 80 anos da vida dele. A misericórdia de Deus. Aí a gente pode falar assim, poxa, mas Deus matou fez um monte de coisa lá no Egito, matou animais, matou os filhos primogênitos e tal. Deus se apresentou a todos. Todo mundo via o poder de Deus. Deus começou com coisinhas pequenas, né? As praguinhas do Egito, aquelas coisas assim, só para mostrar o poder dele. E cada vez Deus ia aumentando mais. Deus pegava aqueles ídolos que eles adoravam e transformava em pragas para destruir o povo do Egito. E o povo de Israel não era afetado. Então, os egípcios viam isso. Então, Deus não escondeu só para o povo hebreu. Ele queria salvar todos, como até hoje ele quer salvar todos. Todos assistiram os atos sobrenaturais, mas o inimigo cega o entendimento do ímpio, segundo 2 Coríntios 4:4. Vocês vão ver lá. Então, se o inimigo cega o entendimento do ímpio, ele não vai conseguir enxergar a luz. O que Deus quer nos dizer? Éramos como crianças no início desse trabalho. Nosso caráter foi formado no percurso desse tempo todo, mais ou menos aproximadamente 7 anos.
fomos para o deserto. O que a gente fez no deserto? Aprendemos a nos separar, purificar, né? Tem mais coisa que eu não tenho aqui mais, não. Aprendemos a nos purificar e entender mais sobre o mundo espiritual. Nós passamos por essa fase aqui. Meu Deus revelou a Vilma que a gente tinha que nos tratar primeiro, lembra? Agora a nossa luta está firmada, alicerçada e fundamentada. A nossa luta não é contra a carne. Hoje nós somos o sal da terra, a luz do mundo, somos sacerdotes, somos profetas e, mais importante, filhos de Deus. Temos autoridade dada por Jesus, por sua grande misericórdia. Deus, além de nos salvar, que botei entre parênteses Hebreus, né, representando os Hebreus, quer salvar os egípcios de hoje, ou seja, os perdidos e os desviados. Deus dá oportunidade para todos. Não podemos combater contra a carne, contra pessoas. Devemos continuar na posição que Deus nos colocou. Não podemos fazer como Moisés, mudar o quadro que Deus colocou. Nos posicionar. Nossa missão ou propósito é ficarmos na posição que Deus nos colocou. Temos que apresentar Deus para as pessoas e que o sobrenatural de Deus abra-lhe os olhos na nossa vida, né? O sobrenatural. A gente, cada um contou um texto. Está vendo como é que eu falei que tudo tem a ver? Deus dá essas experiências para a gente sobrenaturais, para a gente revelar para o mundo o brilho de Cristo, né? E assim como foi conosco, que essas pessoas sejam alcançadas também. Porque o nosso testemunho de vida, comportamento, maneiras de ser, engolir sapo, o nosso pastor lá usa muito o termo, sofrer o dano. Não, pastor, eles querem engolir sapo com areia. A gente tem que sofrer o dano. A gente tem que sofrer o dano, porque a gente não... eu penso sempre assim, eu já falei várias vezes aqui, quando você pega a tua vida e entrega para Cristo, a tua vida não é mais tua, não. O que fizerem contigo não está falando que não. Por isso que tem que orar pelo inimigo. Porque o inimigo não sabe. O Estevão, quando foi pelejar, falou: Senhor, perdoe quem não sabe o que faz. Jesus, quando foi crucificado, falou: Senhor, perdoe. Porque eles estão sendo usados, como o farol foi usado, as pessoas são usadas para tirar você da graça. Porque o inimigo se incomoda quando você é um reflexo de Cristo para as pessoas. É o mistério da parada aqui, do negócio aqui. Assim como foi conosco, elas têm que ser alcançadas. O dia do inimigo está perto. Ele sabe disso e já é um derrotado. Já falamos isso aqui também várias vezes. Cada vez que entendemos e reconhecemos nossa posição no reino de Deus, o inimigo fica mais fraco. Bom, terminei aqui. Essa é a palavra que Deus me colocou no meu coração e eu acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, com toda a nossa vida cristã, e que a gente sempre se mantenha na posição. Para quê? Porque o mundo precisa de acordar, o mundo precisa de abrir. Lógico, nem todo mundo vai querer. Muita gente, infelizmente, vai para o inferno. Mas nós não estamos aqui para julgar quem vai para o inferno e quem não vai. Nós não somos juízes, nós não vamos condenar ninguém. Nós temos que levar a luz da palavra para as pessoas. Nós temos que dar o nosso testemunho de vida para que as pessoas, pelo menos, conheçam. Agora, se elas vão ser salvas ou não, se elas vão para o inferno ou para o céu, aí são ela com Deus. A gente faz a nossa parte. Eu estava até falando com a Vilma. Quando Filipe foi até o eunuco, ele pregou a palavra para o eunuco, batizou o eunuco, e o eunuco foi sozinho lá para o Egito, lá para pregar. Né? Quando Naamã foi curado da lepra, ele se converteu, ele falou: Senhor, eu só vou adorar a ti. Pediu até o Eliseu: Eliseu, me perdoe, porque o meu rei é muito velho, eu tenho que levar ele dentro do templo lá, eu tenho que me ajoelhar com ele. Mas eu não vou me ajoelhar mais para esses deuses, não, porque eu já conheci o verdadeiro Deus. Já estava levando umas terrinhas, né? Levou uma terrinha como símbolo. O Eliseu não precisou de ir com ele para fazer discipulado com ele, não. Lógico, muitas vezes a gente tem muito crente por aí que a gente tem que carregar no colinho a vida toda, ficar botando leitinho. O próprio Paulo fala, né? Que a gente tem um tempo que a gente não vai precisar mais, não. A gente tem que viver com as próximas pernas. Né? Às vezes a gente... Eu fui contar, quando eu me converti, eu não queria que a pessoa ficasse... Eu estava numa crise interna do caramba.
Então, quando eu me converti, eu falei, tomara que não venha nenhum crente me perturbar aqui. Deixa eu com Deus aqui, e graças a Deus ninguém me perturbou lá e eu caminhando. Mas tem crente que quer se... Tem muitos colegas meus que se afastaram e falam, poxa, ninguém vem me visitar, só você que manda a palavra para mim, que não sei o quê. Não, é pessoas que querem ser carregadas no colo. A gente tem vários testemunhos assim, né? Então que a gente sempre seja luz, que a gente sempre nos posicionemos para o que Deus quer nos dar. Que a gente não pode pegar, ver assim a lagartinha dentro do casulo e rasgar para tirar a borboleta, não, senão tu vai atrapalhar os planos de Deus. Tá bom? Essa é a palavra que eu vou deixar. Amém.